Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Timóteo 2:2. Timóteo 2:2. E a Bíblia diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confies a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. Eu vejo aqui essas características de liderança em vocês. Homens fiéis, amém? Homens fiéis que são capazes, que dependem do Espírito Santo e reproduzem isso na vida de outras pessoas. Mas um perfil do coração do líder é que o líder nunca pode parar de crescer. O líder sempre precisa sentar na carteira do aluno e sempre dizer: Deus, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Então o Tadel é esse lugar onde realmente nós colocamos na carteira de aluno, para ouvir de Deus e para aprender dos seus segredos, dos seus princípios, amém? O Rick Warren, ele tem essa frase, ele diz que todos os líderes são aprendizes. E no momento que você deixa de aprender, você deixa de liderar. Mais uma vez eu vou ler essa frase do Rick Warren. Todos os líderes são aprendizes. E no momento que você deixa de aprender, você deixa também de liderar. Amém? O tema da nossa palavra de hoje são 5 níveis de influência do líder. Então anota aí, abra aí seu celular nas notas e vai tomando nota desses pontos aqui, porque tantas vezes, algumas crises que vêm no coração do líder e que já passaram pelo meu, podem estar passando pelo seu, que dizem respeito assim: mas eu não tenho o coração das pessoas. Eu peço para as pessoas fazerem as coisas e elas não respondem e elas não fazem. Então, quem já passou por essa crise aqui, levanta a mão. Eu já passei diversas vezes. Porque nós precisamos entender que nós crescemos em níveis de influência para com as pessoas. Então, baseados num estudo do John Maxwell sobre os 5 níveis de liderança, eu queria que colocasse aí esse gráfico. Nós vamos aprender esses 5 níveis de liderança. Talvez esteja um pouco, acho que não tem como dar zoom não, né? Mas eu vou ponto a ponto com vocês, onde o primeiro nível é o nível de posição, o segundo nível, o nível de relacionamentos, o terceiro nível dos resultados, o quarto nível da reprodução e o quinto nível, o nível do auge ou do respeito. Então nós vamos passar, eu posso de repente, vou colocar nos grupos de liderança esse gráfico para vocês, salvarem ele e terem ele. Vamos começar aqui então com o primeiro nível, o nível da posição. Então diga assim comigo: posição. O nível da posição, os liderados eles te seguem. Por quê? Por causa da posição que você ocupa. Então vamos supor que a sua célula multiplicou e aí a partir de agora você é o novo líder daquela célula. Esse nível de posição, ele é o nível mais baixo de influência, onde as pessoas elas te seguem porque elas são obrigadas. Então nesse ano isso aconteceu aqui na igreja, nessa transição de liderança. Muitas pessoas estão seguindo o pastor William apenas, eu estou influenciando pessoas apenas na posição que eu tenho. Porém, eu quero explicar uma coisa para você. Não é para todo mundo. Esses níveis de posição pode ser que tenha pessoas que você já alcançou respeito, tenha pessoas que talvez estejam no nível intermediário, e no meu caso, muitas pessoas eu estou conquistando, e esse é o primeiro nível aqui da questão da posição. Então, quando multiplica a célula, aquele grupo não te conhece ainda, você só tem a posição. E é aqui que muitas vezes vem a crise, porque aí você começa a falar: poxa, o povo não me ouve, as pessoas, eu peço para fazer alguma coisa, eu coloco no grupo e ninguém manda nem um like lá, né, aquele joinha que põe assim lá na mensagem. Vamos ver o que aconteceu, isso aqui tudo na vida do Davi. Davi passou por todos esses níveis de posição. 1 Samuel 22, 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz.
que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Nesse momento aqui, o Davi só tinha a unção sobre a sua cabeça. Samuel tinha ungido Davi. Você sabe que ele não começou a liderar naquele momento que ele recebeu a unção. Foi um processo. Nesse momento aqui, ele só tinha a unção sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que se ajuntaram ao redor dele esse perfil de pessoas aqui. Mas nesse nível de liderança aqui, ele só tinha a posição. Até, na verdade, aqui, né, era um grupo assim bem interessante, né? Endividados, descontentes, dificuldades. E eu penso que Deus mandou essas pessoas para Davi, para ele crescer para os próximos níveis. Pastor, minha célula está cheia de gente fria, minha célula está cheia de gente... Assim, sim, o Senhor vai mandar pessoas assim, porque isso vai trabalhar no nosso coração, isso vai trabalhar perseverança, isso vai trabalhar algumas virtudes que você vai romper nos seus níveis de liderança. Então, Davi só tinha a unção. Nesse momento, com esse grupo, eles só estavam ali reunidos, porque daqui a pouco eles iriam entender a questão do propósito. Então, esse nível aqui de posição, você só tem uma autoridade posicional, porque alguém orou por você e te colocou ali para fazer essa coisa. Isso acontece, por exemplo, você trabalha lá com alguém e você só tem um nível de posição. Quando essa pessoa te vê na rua, você bate o ponto, sai do horário de trabalho e chega lá, né, no mundo, encontra na feira. Aquela pessoa não quer nem te ver, ela nem quer te ouvir. Ela fala, olha, amanhã você pode fazer tal coisa para mim? Aquela pessoa desconversa ali e sai. Por quê? Porque você só tem um nível de posição e aquela pessoa ela não quer relacionamento com você. Então, quais são os conselhos para nós crescermos nesse nível aqui? Em primeiro lugar, ouvir as pessoas ao invés de falar, conhecer as pessoas. Porque o Davi ouviu os descontentes, o Davi ouviu os endividados, o Davi ouviu essas pessoas, ele se colocou à disposição para ouvir essas pessoas. A resposta não está sendo boa, talvez porque nós ainda não conhecemos as pessoas, não ouvimos elas. Então, você vai precisar priorizar as ovelhas, você vai precisar alimentar as ovelhas, protegê-las, e eu creio que a sua célula vai entrar num caminho de um crescimento saudável. Então, nesse primeiro ponto aqui, a posição. O segundo nível de liderança é o nível dos relacionamentos. Nesse nível dos relacionamentos, as pessoas que você influencia e elas te seguem porque elas gostam de você, porque elas querem estar com você. Esse é talvez um dos melhores níveis e onde na nossa posição de liderança nós temos que alcançar o nível de relacionamento. 1 Crônicas 12, 18. Então, o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse, somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Então os líderes e os soldados se reuniram aqui ao redor de Davi, porque eles queriam se unir ao propósito de Davi, eles queriam conhecer mais Davi, eles viram o caráter de Davi lutando nas batalhas, se colocando sobre a liderança de Saul, e eles queriam relacionamento com Saul. Então é interessante que no dia da transição, quando eu estava recebendo vários abraços aqui, muitas pessoas falaram isso para mim, conta comigo. E quais foram as pessoas que falaram isso para mim? São pessoas que eu já tenho o coração delas. São pessoas que já caminhavam comigo em outros momentos e chegaram aqui para mim, conta comigo, estamos juntos. Então, realmente, esse nível de relacionamento aqui, as pessoas, elas não importam o quanto você sabe. Meu Deus, ele é PhD, ele é professor, ele é teólogo, ele é isso, ele é aquilo. As pessoas não querem saber esse nível, eles querem saber o quanto você se importa com eles. O quanto elas são importantes para você. Quanto você dedica tempo para construir laços que são duradouros e relacionamentos que são profundos. E você sabe que fazer isso não é
da noite para o dia. Não é num toque de mágica. É um processo. É onde realmente nós vamos ter que priorizar a nossa agenda, onde nós vamos ter que nos mover em busca ali de ter relacionamentos profundos com esse grupo. Então a minha pergunta para você, líder, qual foi a última vez que teve um churrasco na tua célula? Qual foi a última vez que teve uma reunião de oração, de comunhão com o pessoal da tua célula? Qual foi a última vez que você visitou as famílias para conhecer mais elas? Ok? Então os conselhos para esse nível aqui de liderança é não só você liderar aquelas pessoas no dia da reunião. O dia da reunião é ótimo realmente que tenha, muito bom. Mas o seu alvo é motivar as pessoas. Seu alvo é edificar as pessoas. Seu alvo é aperfeiçoar os santos. Como? Gastando tempo com as pessoas. Investindo tempo nas pessoas. Comunhão. Nós estamos agora no ciclo da consolidação. Por que essa estratégia de visitas? Por exemplo, essa semana, o alvo dos áreas, dos supervisores de áreas, são visitar pessoas sem célula ou pessoas que estão afastadas. Então nós estamos entrando em contato com essas pessoas. Essa semana eu fui fazer uma visita para uma pessoa que terminou o culto de domingo e me aproximou de mim ali, dizendo: pastor, a gente quer ser da igreja, a gente quer conhecer, a gente quer ser parte dessa família. Já peguei o contato, nem passei para o balcão, já peguei o contato e já marquei uma visita e estive lá essa semana. Os supervisores de área viram a foto. E sentei com eles ali na mesa para ouvir eles, para saber de onde eles são. Já desafiei até para o Pais Kids, vocês acreditam? Já até desafiei para participar do Pais Kids. Então assim, esse investimento de tempo na vida das pessoas. A pergunta que eu tenho: você sabe onde o seu liderado, a sua ovelhinha mora? Você já visitou a sua ovelhinha? E nesse tempo de visita lá, o que você vai fazer? Vocês vão ouvir, você vai ouvir a pessoa. Você vai orar, vai perguntar no final da visita: qual é a área que eu posso orar por você? E se envolver com essa pessoa. Amém? Então esse trabalho, eu não consigo, queridos, visitar todo mundo. Então essa é uma realidade já utópica nesse momento da igreja que nós estamos vivendo. Eu preciso de vocês. Eu preciso, por causa disso que nós colocamos esse alvo agora no ciclo da consolidação. E é fácil, sua célula às vezes tem 5, 6 casais. Uma agenda de você visitando uma vez por semana, chegou o fim de setembro, você já consegue visitar todo mundo. Então esse realmente é o momento onde você vai se envolver com a pessoa. E a pessoa não vai um dia chegar e falar assim: poxa, eu nunca recebi uma visita do pastor da igreja. Você é o pastor desse rebanho. Eu vou focar em algumas pessoas ali, quem me chamar, glória a Deus, vai ser uma maravilha, não precisar me convidar. Mas você é o pastor direto dessas pessoas. Peça o Espírito Santo, usa a criatividade. Então assim, esquecer a data do aniversário também é um crime federal para cristão em Cristo Jesus. Então mandando mensagem, as datas importantes, isso você vai crescendo em níveis de relacionamento com essas pessoas. Amém? Essas pessoas precisam conhecer o seu coração e você conhecer o coração delas. Então já falamos da posição, primeiro nível. Segundo nível, relacionamentos. E o terceiro nível aqui é a questão da produção. As pessoas que você influencia estão com você porque elas veem as suas conquistas. Elas veem o peso ministerial e os resultados que você tem. Por que eu só atraio, e eu e a pastora Luana atraímos e atraímos, e vamos continuar atraindo por tanto tempo, voluntários para o Pais Kids? Porque nós temos uma bagagem, porque nós não começamos ontem. Então aquilo que você atrai, as pessoas que vão se identificar com você, elas vão atrair os resultados que você tem. Então aquela pessoa, ela vai, vou dar o nome dela para liderar, porque ela vê em você um coração de líder, porque ela vê que você tem dado a vida, ela vê os resultados que você tem. Inclusive eu queria fechar aqui, ia fazer um elogio aqui, mas elogio, glória a Deus. Mas vamos pular aqui para a vida do Davi. 1 Crônicas 11, 1 e 2. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, era tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então olha o que os soldados de Davi falaram para ele. Eles viram que era realmente Davi que liderava.
Era Davi que ia à frente, ele dava o exemplo, ele era o modelo. Davi deixou uma marca, por isso aqueles soldados falaram: nós vamos te seguir, nós estamos com você. Davi tinha frutos, e esses frutos falavam na vida dos seus liderados, dos soldados. Amém? Então, queridos, as pessoas, elas seguem você por causa daquilo que você também tem realizado. Então, o testemunho, aquilo que realmente você tem feito e que tem dado fruto, são coisas que as pessoas vão se reunir e você vai atrair esse perfil de pessoas. Poxa, o Rogério cheio de frutos, e as pessoas vão ver aqueles frutos, porque eu quero também esses mesmos resultados na minha vida. Ou seja, eles veem o propósito que você tem e eles querem caminhar e participar desse propósito em comum com você. Amém? Então eles seguem você porque eles querem também obter os mesmos resultados na sua vida. Então, esse nível de liderança aqui, de produção, ele cria laços e ele cria amizades vitalícias. Então eu ando com pessoas há tantos anos, porque eu me conectei ao pastor Jackson? Porque realmente eu vi o coração dele, eu vi realmente o testemunho. Já contei para vocês isso. Uma vez eu fui muito inspirado por um dia eles chegaram de uma visita, que eles foram receber mordida de ovelha. Eu sabia do tema da visita. E eles chegaram, subiram a escada em fé. Subiram tristes, porque foram receber mordida de ovelha. Gente, aquilo me impactou tanto, porque eu não via em nenhum momento o pastor Jackson, 11 anos, 12 anos, andando junto com eles. Eu não vi em nenhum momento. Que difícil. Não. Em um momento eles foram, eu sabia qual era o tema da visita, mas eles voltaram ali, estavam em fé. Amém, glória a Deus. Viu, pastor Jackson? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, eu me conectei também ao pastor Jackson, ao propósito dele, a visão dele. Amém? E é assim que as pessoas ao seu redor vão ver. Você tem um propósito definido, claro, as pessoas veem Jesus em você, você está liderando porque você entende que Jesus te chamou e te confiou nessa missão tão importante de ir fazer discípulos. Se isso estiver queimando no seu coração, certamente esses resultados vão falar e fazer a seu favor. Certamente as pessoas vão se reunir ao seu redor e também vão comprar essa batalha. Amém? Conselhos para esse nível. Continue crescendo na área que você se dispôs a fazer. Por exemplo, nessa área de liderança cristã. Querido, nós temos um material tão extenso. Em primeiro lugar, os cursos que nós temos. Então nós temos uma escola, na Escola Ministerial Paz. Para nós influenciarmos, eu estou falando de níveis de influência, para eu influenciar as pessoas, e a pessoa falar assim: eu quero tanto crescer na área financeira, eu quero tanto crescer na área do casamento, eu quero libertação. Nós temos uma escola que tem 11, né, Ayrton? 11 áreas chaves, fundamentais para uma vida cristã. Agora, se eu de repente como líder ainda não concluí a Escola Ministerial Paz, como eu vou influenciar essa pessoa? Fala: meu irmão, vai por esse caminho aqui, mas eu não sei se tem uma virada para cá, não sei se tem uma virada para lá, mas vai a vida toda, vai que você encontra. Não, fala assim: irmão, esse é o caminho, essa é a direção. Então, querido, eu encorajo você. Esse tempo de consolidação é o tempo de crescer nessas matérias. Gente, tem gente aí que vai fazer curso de coach caríssimo, fora daqui, paga 2, 3 mil, 4 mil reais, se for isso. Não estou dizendo o contrário, isso pode ir, né? Se é para melhorar, pode fazer uma pessoa, vai mesmo. Mas o curso nosso é de graça. E princípios da palavra que você vai aprender para você, mas também vai dar o caminho para alguém. Vai dar o caminho para que essa pessoa cresça nessa área. Nós não podemos fazer líderes que os pintinhos ficam ao redor das asas da águia para o resto da vida. Os pintinhos, eles precisam crescer, eles precisam sair da zona de conforto. E como vai ser feito isso? Através do ensino. Então, todo domingo nós estamos aqui, dízimos e ofertas, e eu creio que nosso ensino é muito equilibrado. Nós não ficamos manipulando, forçando ninguém para dar. Todo domingo nós ensinamos, temos esse trechinho. Acredita que tem gente que não dizima, que não oferta, que não entende esse valor. Por quê? Porque às vezes não aprofundou
Porque esse dedinho aqui, todos os dedos falam dos ministérios. Esse dedinho aqui, a gente coloca o dedo do ensino. Né? É o profeta, é o dedo da aliança, é o da comunhão. Esse daqui é do ensino. Quem coloca o dedinho assim para tirar umas coisinhas assim lá do nariz ou aqui no ouvido? Por quê? Porque ele vai em lugares... É nojento isso, né? Mas eu sei que você faz. Eu sei que você faz. Quando ninguém vê, você faz. Dentro do carro você faz. Mas esse dedinho, ele vai lá dentro. O ensino tem esse poder na nossa vida de ir lá no lugar onde a gente não entendeu, não compreendeu e arrancar situações dentro de nós. Então, assim, através do ensino. E isso realmente vai falar aqui de um coração que está crescendo na sua área. Temos uma biblioteca maravilhosa de livros do pastor Eibe, mensagens todas as semanas. Eu perdi o Tadel um dia porque eu não pude vir, teve uma situação assim, meu querido, está no YouTube. Você pode ir lá assistir, né, e comentar com o seu líder, com o seu discipulador. Temos uma gama de materiais para o seu crescimento. Agora eu fico lá ouvindo podcast, não sei das quantas, da celebridade da Globo, que não vai me acrescentar em nada. Aí, meu irmão, como é que meu nível de liderança vai crescer se o que eu consumo durante a semana é só o que não me acrescenta? Amém ou não amém? Então, vamos repetir comigo os 3 níveis que nós já falamos até agora. Posição, relacionamento e produção. Da produção para a reprodução. Os liderados seguem seu líder porque viram sua capacidade de se reproduzir em outros grandes líderes. Lá em 1 Crônicas 12, 22, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se grande como o exército de Deus. Ele foi se reproduzindo tanto e liberando os seus discípulos, os soldados, para que eles fizessem, para que eles trabalhassem, que Deus foi mandando mais. Fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, chegar nesse nível de reprodução, o que não devemos fazer? Você, o líder, ser o herói. Gente, a gente chega nas células, tem dia que o líder faz tudo. O líder ora, o líder faz a dinâmica, o líder leva o lanche, o líder... Qual que é a mensagem que você está passando? Eu sou o bonzão, eu sou o herói desse grupo. Você não pode ser esse espírito de bonzão. Você tem que formar heróis. Você tem que deixar o povo errar. Né? Tem uns 3 passos que a gente usa no Pasquides, no treinamento. Eu faço, você vê. Você faz, eu vejo. Em 3º passo, você faz. Escreve, copia aí e coloca em prática com os liderados. Amém? Forme heróis. Esse é se reproduzir na vida de outras pessoas. Então, seu alvo é produzir um sucessor. E o pastor Eibe tem uma frase que ele diz: sucesso só é sucesso se tiver sucessores bem-sucedidos. Parece um trava-língua e você vai me ajudar nessa frase. Vamos lá? Sucesso só é sucesso se tiver sucessores bem-sucedidos. E o 5º estágio aqui é o nosso alvo, o nível de respeito. Que os liderados seguem seu líder porque viram seu caráter e a sua intimidade com Deus. 1 Crônicas 11:9 diz que ia Davi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com eles. Então aqui os valentes de Davi, conta aquela história que os valentes de Davi, eles colocaram a vida dele em risco para honrar a liderança de Davi. Foram lá buscar aquela água e Davi pegou aquela água e derramou. Esse é um nível de respeito. Ele falou, eu quero beber água. E os soldados foram lá e honraram a Deus, honrando a sua liderança. Então esse nível de liderança aqui, falado respeito, as pessoas seguem você, por quem você tem realizado tantas coisas e por tanto tempo que ficou uma lenda evangélica. Ou seja, essa perseverança, essa fidelidade, essa lealdade ao Senhor, as pessoas olham para você e falam, eu quero seguir. É uma influência boa sobre a minha vida. Porque vem caráter, vem fidelidade, vem perseverança. Eu sempre oro, líderes persistentes e nunca desistentes. Então vou citar, líderes assim, o pastor Eibe é um líder respeitável, Douglas Gonçalves, pastor Jackson, são líderes admiráveis e que as pessoas seguem eles. Qual é o conselho para esse nível aqui? Perseverar. Perseverar.
perseverar naquilo que o Senhor tem confiado a você. E eu queria terminar aqui, que já deu o nosso horário, mas uma coisa que deixa eu pegar aqui a palavra, que a tradição apostólica diz que o Pedro fez, porque quando prenderam Pedro, né, não é a descrição bíblica, quando prenderam a Pedro, o Pedro falou assim: eu não sou digno de ser crucificado, porque a tortura ali era a crucificação. Eu não sou digno de ser crucificado da forma que o meu Senhor foi crucificado. Virem a cruz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então assim, eu vejo assim um nível de respeito, de influência que Jesus teve sobre a vida dos seus discípulos, que o próprio discípulo falou: não sou nem digno de morrer como meu Senhor morreu. Vira a cruz de cabeça para baixo. Então um nível, realmente, esses níveis são bons para que você se veja. Então, terminando, qual é o nível que você está hoje? Qual desses níveis? Talvez para algumas pessoas você está em níveis diferentes. Pode colocar de novo a imagem do nível. Então, qual nível você está? No nível da posição, dos relacionamentos, dos resultados, da reprodução ou do respeito? Então, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Não fique parado no lugar. Cresça. Procure formas realmente de crescer, de avançar e sempre de estar influenciando pessoas. Amém?